É comum no estudo da ética a pergunta se existe diferença entre os conceitos de ética e moral. O que é que você acha? Essas são palavras sinônimas ou elas apontam para coisas distintas? Diz aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. A minha resposta é que depende. Do que depende? É o que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Os cachorros miseráveis da vizinhança latindo uma hora dessa, ó. Sirene, legal, bacana, né? Nem à noite o cara tem sossego para gravar um vídeo. Mas vai assim mesmo, bora desse jeito. Ignorem. A resposta para essa pergunta depende da perspectiva da ética que adotamos, se é a ética normativa ou a ética clássica. Se você ainda não viu o nosso vídeo distinguindo essas duas perspectivas da ética, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição ou um card passando aqui em cima para você dar uma conferida. Na maioria dos vídeos sobre esse assunto aqui no YouTube, você verá que eles fazem distinção entre esses dois termos, ética e moral. Isso porque a ética de normas ela é predominante em nossos dias. E esse tipo de compreensão da ética considera que ambos os termos, embora relacionados, são diferentes. Em linhas gerais, a distinção é feita da seguinte maneira. Moral diz respeito às regras e normas que são convencionadas em certo lugar, aquilo que se exige dos indivíduos que integram a sociedade. Enquanto que ética é a reflexão sobre a moral, isto é, uma interpretação da moralidade estabelecida. Para ficar mais claro, eu vou ilustrar da seguinte maneira. A moral de uma igreja, por exemplo, normalmente indica que é inadequado utilizar roupas curtas nesse ambiente. Essa é uma norma moral. Já a ética seria a reflexão do indivíduo sobre a norma, isto é, se concorda com ela ou não, se a pratica ou não, e assim por diante. Assim sendo, a moral possui um aspecto mais coletivo, uma vez que diz respeito às regras e normas morais que são estabelecidas sobre todos os indivíduos de um determinado lugar, enquanto que a ética tem um aspecto mais individual, pois é a reflexão de cada indivíduo sobre essas regras que são estabelecidas. É claro que se a maioria dos indivíduos de um determinado lugar exercem o mesmo juízo ético sobre as regras morais, neste caso podemos falar de uma ética social. Ou seja, existe uma ética individual, que é como eu entendo as regras estabelecidas, e uma ética coletiva, social, que é a conjunção da compreensão ética dos indivíduos de uma determinada sociedade. Portanto, podemos compreender, através da ética de normas, os significados dos adjetivos moral, imoral e amoral. O indivíduo moral é aquele que corresponde e obedece à moralidade vigente na sociedade em que ele está inserido, enquanto que o indivíduo imoral é aquele que descumpre as regras morais, desobedecendo-as. Por exemplo, em nosso contexto, é um preceito moral do casamento a fidelidade, é o que se espera de ambos os cônjuges. Se um deles, porventura, for infiel, então tem-se que é um indivíduo imoral, porque ele não atendeu àquela moralidade esperada da conduta dele dentro do matrimônio. Já o amoral é um indivíduo que sequer é sensível ou é incapaz de compreender as regras morais, como uma criança muito nova, por exemplo, alguns deficientes mentais, um idoso senil, entre outros. De maneira similar, define-se que o indivíduo ético é aquele que corresponde à ética social vigente, ou seja, aquele que se adequa à interpretação da maioria dos indivíduos de uma sociedade sobre as regras morais, enquanto que o indivíduo antiético é aquele que não corresponde, que não se adequa à ética social. A título de exemplo, é um preceito comum em nossos dias não fumar em ambientes fechados. Chega até a ser obrigatório em alguns ambientes não fazer isso, como é o caso de um avião. Você não pode fumar dentro de um avião. E esse é um preceito moral que a maioria das pessoas aqui no Brasil concordam. Logo, nós temos uma ética social sobre esse assunto. Se alguém decide fumar em um ambiente fechado, quebrar, vamos assim dizer, com essa ética social, pode até ser que na perspectiva dessa pessoa ela não esteja sendo antiética. Por quê? Porque ela possui uma ética individual em que, ao refletir sobre esse preceito moral, ela discorde, e ela acredita que possa fumar em um ambiente fechado. Porém, em relação à sociedade, a ética social estabelecida, ela estará sendo antiética, porque não está adequada à interpretação que a maioria dos indivíduos fazem acerca dessa moralidade estabelecida. É importante frisar isso, que os adjetivos ético e antiético geralmente estão em referência à ética social e não à ética individual de alguém, porque pode ser que para uma pessoa o que é ético, para outra pode não ser. Então, geralmente, esses adjetivos estão relacionados à ética
social. Em outras palavras, enquanto que os adjetivos moral, amoral e imoral são sempre objetivos, porque a moralidade sempre é exterior ao indivíduo, os adjetivos ético e antiético podem ser objetivos, se estiverem em referência à ética social, ou subjetivos, se estiverem relacionados à ética individual de uma pessoa. Toda essa explicação sob o ponto de vista normativo faz sentido? É claro que sim. Como nós dizemos desde o início dessa série sobre ética, a ética de normas não está necessariamente equivocada. Ela apenas é limitada e a ética clássica parece responder melhor e de maneira mais abrangente em diversas situações. Na ética clássica, não faz sentido diferenciar os termos ética e moral, sendo considerados sinônimos. E essa percepção é corroborada pela própria etimologia das palavras. A palavra ética vem do grego ethos, que quer dizer costume, modo de ser, conduta, caráter, enquanto que a palavra moral vem do latim mores, que nada mais é do que a tradução romana da palavra grega ethos, ou seja, é a tradução para o latim da palavra ética em grego, significando a mesma coisa. Os gregos antigos associavam ao conceito de ética a própria ideia de moral. A diferença mais relevante entre as perspectivas clássica e normativa da ética é que na ética das virtudes, a ética clássica, o ser moral ou ético não diz tanto respeito a obedecer a consensos sociais, mas sim em ter sempre a conduta mais virtuosa diante de qualquer circunstância. Relembro aquela passagem bíblica que eu mencionei no primeiro vídeo da série sobre a cura de um homem que tinha a mão mirrada num dia de sábado pelo Senhor Jesus Cristo. Da perspectiva normativa, o nosso Senhor foi antiético e imoral por ter curado o homem, enquanto que na perspectiva clássica, o nosso Senhor foi ético e moral por ter tomado a atitude mais virtuosa para o momento, que era quebrar o consenso social dos fariseus. Você gostou dessa breve aula? Aprendeu algo novo comigo hoje aqui? Eu espero que sim, porque o objetivo deste canal é o teu aprendizado. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha para o YouTube recomendá-lo para mais pessoas. Esse é o penúltimo vídeo dessa série sobre ética e eu já estou preparando uma nova série com um novo tema que por enquanto é, segredo. Se você não quiser perder, se inscreve no canal, ativa as notificações para ser informado sempre que sair vídeo novo por aqui. Agradeço de coração por ter assistido até o final. Um grande abraço e valeu! Agora foi que deu, decidiram latir em conjunto, os cachorros da vizinhança. É difícil a vida do crente, viu? Ô Jesus, esse cachorro do Satanás.